Bom pessoal, meu nome é Lucas Souza da Silva, sou do 6º período do curso de Engenharia Civil da Universidade de Ciências e Tecnologia do Maranhão e hoje vou dar uma aula para vocês sobre a matéria de resistência dos materiais, onde eu falarei sobre o critério de escoamento e fratura de materiais dúcteis e o foco dessa aula será o critério de Tresca. Porém, antes de começarmos a falar sobre o critério de Tresca, abordaremos alguns conceitos básicos. Sabemos que quando aplicamos uma carga a um objeto como um suporte, por exemplo, se continuarmos aumentando a magnitude dessa carga, em algum ponto esse suporte vai começar a falhar. Mas como podemos prever quando a falha estática vai acontecer? Qual o nível que as tensões do objeto precisam atingir para que esse material falhe? Bom, primeiro nós precisamos definir o que é falha, certo? Para materiais dúcteis, falha geralmente significa o início da deformação plástica, e para materiais frágeis, a falha é a ruptura do material. Esses pontos são fáceis de entendermos em um ensaio de tração, como por exemplo, aqui nós temos um diagrama, certo? Onde ele explica bem a relação entre materiais dúcteis e frágeis, onde aqui nesse ponto B seria a expressão do material frágil, onde ele não consegue iniciar o processo de deformação. Acontece aqui uma ruptura direta do material, como é o caso dessa figurinha aqui do lado. Para os materiais dúcteis, quando ele ultrapassa esse ponto de deformação, o material ele começa a esticar, certo? Mas como isso ocorre? As moléculas lá do aço, elas começam a se reagrupar, esticando assim o material, até que ele chegue ao ponto de rompimento, certo? Mas para um caso mais complexo de tensão triaxial, prever um colapso é mais complexo. Na verdade, é tão difícil prever que não temos um método universal aplicável. Em vez disso, temos que prever o rompimento do material relacionando o método mais adequado de uma gama de diferentes teorias de falha, cada uma das quais sabemos que funciona relativamente bem em certas circunstâncias. Com base em experimentos, teorias de falhas que se aplicam a materiais dúcteis geralmente não são aplicáveis para materiais frágeis e vice-versa. Então, o que uma teoria de falha faz? É bem simples. A teoria de falha prevê a falha de um material comparando o estado de tensão no objeto que estamos avaliando com propriedades do material que são fáceis de determinar, como a resistência ao escoamento ou resistência última do material, que podemos obter relacionando um ensaio uniaxial. Vamos falar um pouco sobre o critério de falha Tresca, que também é chamado de teoria da tensão máxima de cisalhamento. Essa teoria tem o nome do engenheiro francês Henri Tresca e ela só é aplicável para materiais dúcteis. E a teoria nos passa que a falha de um material ocorre quando se tem uma tensão maior ou igual à máxima tensão de cisalhamento suportado por um corpo de prova desse mesmo material submetido à tração. Expressando uma fórmula de Tresca, nós temos o seguinte: a tensão máxima ela é igual ao SSI. O SSI significa resistência ao cisalhamento. Mas como calculamos o SSI? Caso se tenha a tensão de escoamento desse material, o cálculo se torna bem simples, né? Que é SSI igual a 0,5 vezes o SI. O SI, nesse caso, ele é a tensão de escoamento desse material estudado. Essa teoria é baseada em um estado triplo de tensão, onde uma das tensões principais é igual a zero. Se eu tiver isso, se calcula as outras duas tensões com a seguinte forma.
sigma 1 ou 2 igual a sigma x mais sigma y dividido por 2, mais ou menos raiz de sigma x menos sigma y ao quadrado dividido por 2 mais tal xy ao quadrado. Então, o que o Tresca fez? Ele montou um diagrama no qual todas as tensões que forem marcadas dentro desse diagrama seria para um material não falhar, certo? E as tensões que forem marcadas fora do diagrama, o material ele acabaria falhando. Mas como que sabemos os limites desse hexágono, né? Que seria onde o material começaria a falhar? Esse limite ele é o SSI, que é a resistência de cisalhamento. Bom, aqui eu trouxe duas resoluções de questões, certo? Eu trouxe uma aqui do ENAD de 2011, onde ela nos passa aqui as tensões normais sigma e as tensões de cisalhamento tal em um ponto de um corpo submetido a esforços podem ser analisadas utilizando-se os círculos de tensões de Mohr, no qual a ordenada de um ponto sobre o círculo é a tensão de cisalhamento tal e a abscissa é a tensão normal sigma. Para o estado plano de tensão, no ponto apresentado na figura acima, as tensões normais principais e a tensão máxima de cisalhamento são em MPa respectivamente iguais a. Bom, temos aqui sigma x positivo, sigma y também é positivo, sigma x 70 MPa positivo, sigma y 10 MPa também é positivo, e tal xy também 40 MPa positivo. Calculando a tensão máxima de cisalhamento, nós temos a seguinte fórmula: tensão máxima é igual a raiz de sigma x menos sigma y ao quadrado dividido por 2, mais tal xy ao quadrado. Substituindo as tensões em MPa aqui na fórmula, nós temos o seguinte: raiz de 70 menos 10 ao quadrado dividido por 2 mais 40 ao quadrado. E esse cálculo ele vai dar 50 MPa. Agora, partindo para o cálculo de tensões principais, onde toda essa parcela ela equivale, essa última parcela da raiz ela equivale à tensão máxima. Ou seja, como a tensão deu 50 MPa, eu vou apenas substituir aqui na fórmula, colocando ela direto. Ou seja, sigma 1 é igual a 70 mais 10 dividido por 2, mais 50 da tensão máxima, que é igual a 90 MPa. O sigma 2 ele é igual a 70 mais 10 dividido por 2, menos a tensão máxima, que vai dar menos 10 MPa. Ou seja, colocando as respostas respectivamente lá no gabarito, seria menos 10, 90 e 50. Ou seja, seria a letra D. Continuando aqui a resolução de mais uma questão, onde ela nos diz que um eixo maciço mostrado abaixo tem raio de 0,5 cm e é feito de aço com tensão de escoamento em 360 MPa. Determine se as cargas provocam falha do eixo de acordo com o critério de Tresca. Temos aqui uma carga de 15 kN sendo aplicada aqui no eixo e uma torção também de 32,5 N vezes metro. Fazendo o cálculo de tensão máxima quando há torção, nós temos que a torção vezes o raio dividido pelo momento polar de inércia. Esse momento polar de inércia ele é π vezes o raio a quarta dividido por 2.
Fazendo o cálculo, nós temos que 32,5 vezes o raio em metros, que é 5 vezes 10 a menos 3, dividido por π vezes o raio em metros, a quarta, dividido por 2, nós temos a resultante desse cálculo em 165,5 MPa. Passando para o cálculo de tensão normal, onde a tensão normal é força sobre a área, nós temos a força de 15 kN, né? 15 vezes 10 elevado a 3, vezes a área do eixo, que é π vezes o raio ao quadrado. Nós temos a resultante desse cálculo em 191 MPa. Nós temos agora o seguinte esquema abaixo, certo? Onde σx ela vai estar entrando na peça, ou seja, comprimindo a peça em 191 MPa, ou seja, ela é negativo, e tal xy ele é positivo em 165,5 MPa. Calculando as tensões principais, nós temos que σ1 ele é igual a menos 191 menos 0, certo? Não, nesse caso é 0 porque aqui não tem σy, dividido por 2, mais raiz de menos 191 menos 0 elevado ao quadrado, dividido por 2, mais 165,5 ao quadrado. O resultado desse cálculo dá 95,6 MPa. Partindo para o cálculo de σ2, nós temos menos 191 menos 0, dividido por 2, menos raiz de menos 191 menos 0 ao quadrado, dividido por 2, mais 165,5 ao quadrado, dando assim um resultado de menos 286,6 MPa. Tendo essas seguintes resultantes, nós partimos para o critério de Tresca, onde ele nos diz que o módulo de σ1 menos σ2 ele tem que ser menor ou igual ao escoamento, tensão de escoamento desse material. Fazendo o cálculo, temos a seguinte resolução: 95,6 menos 286,6 menor ou igual a 360, que é a tensão de escoamento do material. Notando aqui que esse cálculo em módulo ele dá 382 megapascal, ou seja, ele é maior do que a tensão de escoamento, ou seja, para o critério de Tresca, o eixo ele iria falhar. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa aula e muito obrigado pela atenção de todos.